Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo mais uma vez por aqui. Como sempre, estamos aqui tratando de casos e assuntos que não são normais, assuntos dentro do Brasil. O objetivo principal do canal é levar conhecimento do Brasil. Eu quero que você conheça mais o Brasil, as coisas boas do Brasil e também as coisas que não são tão boas. Como, por exemplo, o nosso tema de hoje, os impostos. Né? Os impostos. Quando eu falo nisso, eu lembro de uma emissora de rádio que alguns anos atrás tinha uma campanha que ela dizia assim: Brasil, o país dos impostos. É mais ou menos isso. Né? Tantos são os impostos que o brasileiro paga. O brasileiro paga. Todos nós temos obrigação de pagar imposto. Sem pagar imposto, o país não caminha. Nenhum país do mundo, todos os países do mundo precisam, sim, correto, até uma questão de cidadania, de civismo, pagar o imposto. Entretanto, o Brasil tem um problema muito grave em relação ao pagamento de impostos. Né? Uma pesquisa feita com os 30 países que mais pagam impostos no mundo. 30 países que mais pagam impostos. Eles compararam o volume de imposto do país com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E lá ficou apurado que, entre os 30 países que mais pagam impostos, o Brasil é o que mais paga. Ele está sempre em último lugar. Aliás, se eu não estiver enganado, já pelo 14º ano consecutivamente, o Brasil é o que mais paga impostos entre os 30 países que mais pagam impostos. Aliás, aqui na própria América Latina, 33% do PIB brasileiro é feita de impostos, enquanto o restante da América Latina, os 20 países da América Latina, pagam 21,5% de impostos. Só aí você já percebe o disparate que existe. Né? E ainda há uma coisa terrível, que é a complexidade de impostos e a maneira como esses impostos são cobrados, ICMF, IPI, COFINS, PIS, ISS, são muitos impostos, né? E a pessoa já começa a pagar os impostos lá na indústria. Lá paga o imposto, depois quando o produto é vendido no atacado, o atacado paga imposto, quando é vendido para no varejo, lá no mercado, paga imposto. Nossa, são muitos impostos e o tempo todo a pessoa está pagando imposto. É uma verdadeira loucura. E o pior disso é que o maior prejudicado é, como sempre, a classe mais pobre. É aquele que tem um salário menor. É o mais prejudicado. Né? Vejam bem um exemplo que eu vou passar para você. Né? Uma mulher, uma moça, né, tem 2 filhos, pobre, ganha R$ 1.500 por mês, um salário mínimo. Ela entrou no mercado, comprou lá vários produtos que totalizou R$ 120. Lá nos R$ 120, provavelmente tem, vamos lá, R$ 20 em impostos. Deve ter mais, mas eu vou colocar R$ 20 de impostos. R$ 20. Nesse mesmo mercado, daqui a pouco entrou um homem rico, né? Um grande empresário, um banqueiro, o homem mais rico do Brasil. Vamos lá, o homem mais rico do mundo entrou nesse mesmo mercado. Entrou no mesmo e comprou, coincidentemente, os mesmos produtos que a mulher, que a moça, que ganha R$ 1.500 por mês, comprou. Vejam bem, quando ele fizer lá a prestação de contas no caixa, ele também vai pagar R$ 20 de impostos. Né? O homem mais rico do Brasil, no mercado, né, sobre o consumo, ele paga R$ 20 de impostos. E a mulher pobre pagou R$ 20. É claro que ela está pagando mais impostos do que o mais rico, porque para ela aquilo está fazendo muita falta. Ou seja, os mais ricos no Brasil pagam menos imposto, né, do que os mais pobres. É impressionante. Mas eu vou te dar ainda outro exemplo. Tem um grupo de países chamado G8. O que é isso? Grupo dos 8. O G8. São os 8 países
mais ricos da Terra. Os 8 países. Você sabe que entre os 8 países mais ricos da Terra, nós temos 4 países que pagam impostos mais baixos que o Brasil? Você não acredita? Eu vou passar para você quem são esses países. Estados Unidos, Canadá, Japão e Rússia. Esses 4 países, que estão lá no G8, países mais ricos da Terra, pagam impostos mais baixos que o Brasil. Aí você pergunta, mas por que o Brasil precisa de tanto dinheiro e aumenta imposto e quer criar imposto o tempo todo? Por quê? Por causa dos gastos públicos que não param de aumentar. Os gastos públicos, né? O governo gastando de maneira errada, corrupção, que há, nós sabemos que há corrupção. Há vários motivos que eu ficaria aqui, eu precisaria de um outro vídeo para explicar para você o que acontece. Né? Mas são os gastos públicos para fechar a conta. O governo, as contas, o governo precisa criar novos impostos e aumentar os impostos que já existem. Tá? E a grande queixa do brasileiro é a seguinte, é que essa quantidade imensa de impostos, ela não vem em retorno em benefícios. Né? Porque uma coisa é você pagar muitos impostos e ter uma ótima saúde pública, não precisar plano de saúde, você ter uma ótima educação, você ter uma ótima segurança, uma infraestrutura excelente, nada disso, né? Nada disso. Se eu perguntar para você, neste momento, o que é público? O que é público e funciona bem no Brasil, que você aplaudiria? Você vai pensar que está com algum problema mental, porque você não vai vir na sua cabeça nada. Infelizmente. Então, nós pagamos muitos impostos e temos poucos benefícios de retorno. Né? Temos poucos benefícios. Claro que tem um monte de coisa errada porque está acontecendo isso. E como o que já é ruim pode ficar pior, tem aí uma discussão no Congresso da reforma tributária. Eles querem reformar a cobrança de impostos. Né? Estão criando um tipo de imposto que já existe no mundo, em vários países do mundo. Né? O tal do IVA. O que é IVA? É Imposto sobre Valor Agregado. Só eles vão reunir ICMS, PIS, COFINS, vão reunir todos os impostos numa única sigla, no IVA. Só que já há críticas de que esse IVA possivelmente será o mais alto do mundo, será um índice de 28%. 28% provavelmente será a taxa, o índice, a alíquota, né, mais alta do mundo. Tá? É isso aí. Eu levo conhecimento porque eu quero que você saiba o que acontece no Brasil. Para você gostar desse país e querer modificá-lo, você tem que ter o conhecimento. Por isso que eu estou aqui e vou continuar. A todos vocês, um grande abraço, até breve, cuidado por aí e, como sempre, inscrevam-se no canal, deem o like, fiquem comigo.